direito à dignidade da pessoa humana é um dos direitos que deve ser protegido pelo Ministério Público, porque é um direito indisponível. Por essa razão, o Ministério Público atua de forma interventiva, principalmente nos aspectos coletivos, de maneira que a homofobia e a transfobia seja superada. Nós precisamos entender um pouco de que a orientação sexual é diferente de transexualidade. E essa orientação sexual, que é como uma pessoa se sente atraída por outra pessoa, ela precisa ser compreendida como algo natural e inerente ao ser humano, assim como a transexualidade, que é a forma como a pessoa se identifica, que pode ser diferente a identidade de gênero, diferente do sexo biológico em que a pessoa nasceu e foi identificado no início do nascimento. Essas questões elas são trabalhadas muitas vezes de forma coletiva por nós, sempre garantindo que algumas empresas ou então instituições públicas ou não governamentais elas respeitem a população LGBT. Esse nome LGBT, essa sigla, ela significa lésbicas, bissexuais, gays e pessoas trans. E essa população é uma população extremamente vulnerável, não só porque nós não vivemos preconceito velado. Não existe um preconceito velado com relação ao LGBT. Pelo contrário, existe um preconceito, inclusive, incentivado pela população por alguns grupos, o que deve ser combatido de forma veemente pelo Ministério Público, de forma muito contundente pelo Ministério Público, porque nós temos a obrigação de garantir o direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito à dignidade humana. A prevenção da prática de alguma violação. Nessa perspectiva, a Comissão de Direito Homoafetivo do Ministério Público aparece como um grupo de estudo e intervenção que pode auxiliar os promotores de justiça na atuação da sua função. E é por isso que nós temos a Comissão de Direito Homoafetivo no Ministério Público e também um órgão de articulação com diversas áreas e instituições que também trabalham o direito LGBT. Estamos passando por um momento muito importante para a população trans, das pessoas trans. Existem muitas ações de mudança de nome e sexo no registro de nascimento e muitos promotores têm buscado a Comissão de Direito Homoafetivo para pedir orientação de como melhor atuar nos parecer. Melhor atuar significa melhor garantir à população esse direito. Eram vistas sempre à noite nas esquinas como prostitutas. Isso não é verdade. A população trans sempre existiu em todos os locais. Hoje elas estão com maior poder e mais à vontade para poder se expressar nesses outros locais. Tanto que hoje nós temos uma assessora parlamentar como Fabiana, nós temos Beyoncé, que é uma das alunas da Faculdade de Direito do Recife, já passou na OAB, vai ser a primeira advogada com o nome, e a OAB de Pernambuco foi a primeira OAB que realmente considera o nome social e coloca esse nome social dentro da carteira da OAB. E também outros, como Maria Clara, que foi a adolescente, jovem trans, na verdade, que adentrou na Faculdade Federal, nos cursos de Pedagogia e teve toda uma movimentação para que a Universidade Federal aceitasse o nome dela como Maria Clara, que é um nome de identidade, que a gente chama de nome social, que ela se identifica. E a partir de então, a própria Universidade Federal cria uma coordenadoria LGBT e desencadeia uma campanha interessantíssima e fantástica chamada Meu Nome Importa. Preciso que a gente mude isso também. O Ministério Público precisa mudar isso para que as pessoas não sofram tanto, não saiam da escola muito cedo, porque os transexuais e muitas vezes o homossexual que é mais feminino ou a lésbica que é mais masculina ou o gay que é mais feminino, eles saem muitas vezes da escola porque sofrem o bullying homofóbico de forma muito intransigente, duro na escola. É preciso que a gente reveja esses conceitos, mude isso e na própria família precisa mudar a forma de atuação.